Meu nome é José Caio e eu vou apresentar o capítulo 11, multiplexação e demultiplexação. A multiplexação ela é a combinação de diferentes fluxos de informações de fontes múltiplas para uma transmissão em um único meio de dados de alta velocidade. O multiplexador ele é o equipamento que implementa essa combinação, que faz todo esse processo. E o demultiplexador é o oposto. Ele é o que vai pegar nesse canal único dividido de alta velocidade e vai fazer a separação adequada de cada informação ao seu respectivo remetente, ao seu respectivo destinatário. Aqui eu tenho um exemplo esquemático, onde eu tenho um multiplexador, remetentes enviando informações, um multiplexador que mistura e junta todas essas informações em um meio compartilhado de alta capacidade e um demultiplexador que vai separar essas informações e encaminhar elas aos seus devidos destinatários. Vou falar agora um pouco sobre multiplexação por divisão de frequência, FDM. Aqui no caso, como a divisão da frequência acontece no meio eletromagnético, nós temos diferentes frequências de ondas que podem ser divididas pela frequência de transmissão das mesmas. Ou seja, nós juntamos isso em um canal, essas várias frequências separadas, enquanto o destinatário consegue separar essas informações pegando somente a onda que ele quer, o canal que ele quer. Aqui fazendo alusão à ideia de canais, nós temos a divisão da frequência pelos canais, né? Onde a gente tem diferentes canais, a gente pode fazer uma referência à televisão ou rádios, onde em um mesmo meio, no caso o ar aqui, você tem ondas eletromagnéticas circulando e nisso, cada rádio consegue sintonizar determinadas estações ou uma televisão consegue sintonizar o canal desejado. E é dessa forma que os dados são transmitidos todos no mesmo meio. Aqui eu tenho um exemplo da multiplexação, né, FDM, onde falando um pouco sobre a banda guarda, que é na verdade um espaço em branco entre as diferentes frequências que estão funcionando para evitar que haja perturbações entre sinais que estão muito próximos. Digamos que aconteça uma interferência que você vai sintonizar uma rádio, mas você escuta um barulho de fundo de outra rádio, porque acaba que as frequências da mesma estão muito próximas e o sintonizador, o receptor do seu rádio não consegue fazer uma diferença muito próxima. Então, para garantir isso, empresas e agências como a Anatel, que regula as frequências, dividem todo o espectro eletromagnético disponível em determinados canais e colocam entre eles uma pequena banda de guarda para evitar ou diminuir a chance de você ter interferência nesse caso. Como FDM hierárquico. Aqui eu vou dar um exemplo sobre a hierarquia de multiplexadores de frequência. Nesse exemplo, eu tenho 12 celulares e um canal de 4K Hz. Ou seja, todos esses equipamentos estão transmitindo um sinal em um espectro eletromagnético de até 4K Hz. Mas como que eu posso fazer para ter muito mais do que isso? Eu posso fazer a ligação desses diversos multiplexadores, sempre tendo em mente que, aumentando o meu espectro eletromagnético, eu consigo multiplexar sinais já multiplexados. Ou seja, eu multiplexo um sinal que já foi multiplexado, aumentando em muito a quantidade de canais que eu vou ter. Nesse caso aqui, no final, eu tenho um único canal com 3.600 telefones de 14.400 MHz, o que deixa muito mais eficiente a minha transmissão. Vamos agora falar um pouco sobre a multiplexação por divisão de comprimento de onda, WDM. O que é, no caso, a multiplexação pela divisão do comprimento de onda?
ela é muito ligada à questão da fibra ótica, porque quando nós falamos de comprimento de onda, no caso aqui eu vou fazer uma referência à letra lambda, a gente está falando de um espectro. A gente pode fazer uma referência a cores, mas não são cores porque estão além do espectro visível. Como a luz é uma onda, ela tem diferentes comprimentos. E quando a gente consegue separar esses comprimentos e transmitir informações em comprimentos específicos de onda, é onde a gente tem o chamado multiplexador, ou em alguns casos é bem utilizado no mercado um equipamento chamado DWDM, que seria a multiplexação por divisão do comprimento de onda denso, ou seja, que todo o espectro de cores possíveis de ser enviado é muito bem utilizado, ou seja, você tem um espectro denso onde vários comprimentos de onda são transmitidos nele. Aqui nós temos dois prismas que são responsáveis por multiplexar entre aspas cores, né, no caso comprimento de onda, ou seja, você recebe diferentes comprimentos de ondas que vão passar por um prisma, vão juntar tudo na cor branca, que não é o caso porque está fora do espectro visível, mas eu vou fazer uma alusão à cor branca, que é a mistura de todas as cores. Então ele vai juntar tudo isso em um único canal de fibra ótica e depois esse prisma, o mesmo vai fazer a divisão desse sinal branco, que é a junção de que é o conjunto das cores dos comprimentos de ondas que estavam sendo transmitidos e vai fazer a separação delas corretamente. E esse é o DWDM. Falar agora um pouco sobre a multiplexação por divisão de tempo, TDM. Bem, a multiplexação por divisão de tempo, ela vai ter o mesmo conceito das outras, porém, ela vai trabalhar com a divisão do tempo. Digamos que você tem várias pessoas enviando, uma mensagem. Beleza, você quer juntar tudo isso em um único canal. E a forma como você vai fazer com que você saiba no final é, onde cada informação pertence será por meio do tempo, onde cada informação sua recebe um espaço de tempo, normalmente um espaço reduzido. Se a mensagem está vindo uma velocidade, normalmente essa velocidade é aumentada e dividida em cada pedaço com uma informação específica de um remetente, de alguém que está enviando essa mensagem para um destinatário. Ou seja, você vai separar em pequenos blocos, onde cada bloco desse corresponde a uma faixa de tempo que será interpretada pelo demultiplexador. Aqui a gente começa a entrar em... Aqui eu falar um pouco agora sobre o TDM síncrono. A questão dele, como o próprio nome já diz, ele é algo síncrono. Você recebe as informações, no caso aqui nós temos o exemplo de um multiplexador com 4 computadores na ponta, e cada um deles vai enviar informações, vai fazer troca de informações com os 4 computadores do outro lado ali do multiplexador. Só que, nesse caso, existe uma sincroniedade entre as informações que são enviadas. Aqui você tem a certeza que a informação está naquele bloquinho e é dessa forma que vai ser demultiplexado. A informação a informação ela sai de um computador, ela vai ter o seu bloquinho com um período de tempo específico onde aquela informação vai ser armazenada e vai ser enviada, e o demultiplexador vai fazer a divisão dessa informação e passar por respectivo computador. Porém, o TDM, por sincronização, ele implica em alguns problemas, porque, como a gente sabe, a comunicação ela pode ser algo meio relativo. Ou seja, se você não tem informação específica naquele tempo, pode ser que muitos blocos vão ir vazios e isso implica numa perca de desempenho significativa. No caso aqui nós temos uma ilustração. Enquanto o computador 1 aproveita todos os seus slots de envio, o
computador B não utiliza todos e ainda deixa alguns espaços em branco, C, o D. Isso acaba fazendo com que você tenha um problema de otimização dessa tecnologia. Aí, para isso, foi inventado o TDM estatístico, que é onde ele acaba pulando esses slots em branco para otimizar o meu canal de transmissão. É claro, isso também implica em alguns problemas, já que nesse caso você vai precisar instintivamente colocar uma informação no bloco dizendo que para qual meio ela deve ser demultiplexada. Suponhamos assim, você envia uma informação, beleza, mas você não consegue fazer a demultiplexação dela por períodos de tempo, já que elas estão fora de ordem, assim. Ou seja, você tem que mandar uma informação junto em cada bloco. Hierarquia de multiplexação. Assim como a gente viu a hierarquia da multiplexação por frequência, também existe a hierarquia da multiplexação por tempo. Como a gente pode ver aqui, a gente tem vários multiplexadores ligados em sequência, onde a gente pode notar que cada multiplexador por tempo tem uma taxa, no caso aqui do primeiro, 64 kbps por segundo, kilobytes por segundo. O segundo multiplexador já tem uma vazão muito maior, ou seja, em um segundo ele vai transmitir 1544 megabits. E o terceiro, em um segundo, ele transmite 6.312 megabits por segundo e assim por diante até chegar no último canal, que vai ter uma vazão total de 274.176 megabits por segundo. Ou seja, a gente consegue ver aqui que para juntar vários multiplexadores e fazer uma hierarquia deles, a gente pode ver que isso pode ser feito aumentando a quantidade de informações que é transmitida num período de tempo. Ou seja, você está multiplexando um sinal que já foi multiplexado. E dessa forma você consegue ter ganhos absurdos assim na quantidade de dados que você está transmitindo. Esse é um exemplo de utilização dele em terminais de telefone que utilizam um sistema TDM, né? E aqui é um exemplo prático assim, de como a gente pode ver dos telefones. Aqui é claro que não foi implementado nenhum sistema de hierarquia, porque isso é algo mais comum das grandes operadoras, que trabalham com grande quantidade de telefones conectados. Aqui a gente está falando de uma rede simples com apenas 8 telefones interconectados. Acaba não utilizando esse modelo. Vou falar agora um pouco sobre a multiplexação inversa. Ela é o contrário do que a gente viu para trás. Ela basicamente pega um canal de alta velocidade e digamos que tenha uma espécie de um gargalo ou não tem um canal capaz de transportar toda essa velocidade. Ou seja, o que vai acontecer? Vai acontecer a multiplexação, porém na multiplexação, como nós vimos atrás, nós tínhamos o caso de várias informações eram todas juntadas em um único meio de alta capacidade. Aqui acontece o inverso. Um meio de alta capacidade é dividido em vários meios de baixa capacidade para serem transmitidos separadamente e no final nós teremos uma única saída de alta velocidade. Essa é a multiplexação inversa. Multiplexação por divisão de código. Ela é um dos meios assim mais flexíveis, porque ela não depende do meio físico para você fazer essa multiplexação. E ela é extremamente eficiente em sistemas onde você tem uma alta vazão de dados. Basicamente, a multiplexação por divisão de código, ela codifica as informações e passa todas elas para o meio de uma forma que o receptor, o demultiplexador, consegue fazer a divisão das meias simplesmente pelo código de envio delas. Não é no caso onde você tem que ter todo um hardware pronto para separar uma banda, uma determinada frequência, um comprimento de onda, não. É tudo feito de forma digital, onde você vai separando os códigos de acordo com o seu devido bloco de informação.